Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Mais uma vez é uma alegria recebê-los aqui no nosso canal, para juntos nós conversarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus, refletirmos, meditarmos nas Santas Escrituras. E o tema deste vídeo, o que está acontecendo com este mundo, o que está acontecendo com o nosso mundo. Todos estão acompanhando aí as últimas notícias. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de março de 2022. Chegamos nem na metade do terceiro mês do ano e muita coisa já aconteceu. Nós tivemos recentemente uma tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde os prejuízos e os mortos ainda estão sendo contabilizados, uma coisa que chocou a todos nós. Estamos vivendo ainda os resquícios de uma pandemia, a pandemia do coronavírus, que tem deixado muitas pessoas doentes, com sequelas, quando não, infelizmente, as pessoas até morrem por consequência desse vírus. Estamos vivendo também um período de muita tensão global por conta dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso tem causado muita tensão em todas as partes do planeta. Então, meus amigos, realmente este nosso mundo, a gente percebe que está indo de mal a pior. A palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 24, ali nós temos o sermão profético de Jesus, onde Jesus ele aponta diversos sinais que serviriam como um alerta para indicar a proximidade da sua volta. Nós temos ali sinais no mundo natural, temos sinais no mundo religioso, no mundo social, no mundo político. Quando nós vamos para o capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 10 diz o seguinte: Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Escândalos, traições e ódio uns aos outros. No verso 11, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Esse verso 12 aqui, ele é interessante destacar porque quando Jesus ele diz que a iniquidade, por se multiplicar a maldade, o amor de todos esfriaria, algumas versões dizem por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade, a maldade aqui significa quebra da lei de Deus. Ou seja, o fato de o amor das pessoas estarem se esfriando, as pessoas já não têm amor umas pelas outras, significa que as pessoas elas estão deixando de lado a lei de Deus. Porque a lei de Deus, eu me refiro aos 10 mandamentos que estão lá em Êxodo no capítulo 20, ali nós temos os primeiros 4 mandamentos, a primeira tábua da lei, que foi dada a Moisés no Monte Sinai, refere-se do relacionamento do ser humano para com Deus. E as demais tábuas, a segunda tábua, os demais mandamentos, do mandamento 6 até o 10, diz respeito do relacionamento do ser humano com o seu próximo. Então, a partir do momento que nós deixamos de lado a lei de Deus, o nosso amor vai se esfriando. E aí acontece o que está descrito no verso 10, ódio, traição, e as pessoas não realmente se escandalizando. Veja a quantidade de escândalos. São tantos escândalos que nós temos em todas as áreas que você possa imaginar que envolve a sociedade, que envolve o ser humano, que a gente já não dá mais nem conta de atualizar e acompanhar as notícias. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de assistir jornal porque eu não consigo mais assistir jornal simplesmente. É uma coisa terrível. Esses dias eu fui até um cabeleireiro para cortar o cabelo. E lá no cabeleireiro tinha uma televisão que estava sintonizada em um desses canais que passam esses jornais sensacionalistas. E o tempo que eu fiquei ali, eu prestei atenção nas 3 matérias que foram veiculadas ali naquele jornal. E assim, são matérias absurdas de crimes horríveis que aconteceram na cidade de São Paulo. Latrocínios, roubo seguido de morte, sequestros. Os bandidos sequestram as pessoas para poder tirar o dinheiro da sua conta. Vi até uma senhora idosa de 71 anos que foi espancada por um desses bandidos porque eles queriam ali roubar todo o dinheiro dela da conta.
da sua conta. Então realmente nós vivemos em um mundo muito complicado, muito conturbado. E o que é interessante aqui na palavra de Deus, no verso 11 diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Você veja que o contexto que nós estamos vivendo hoje, esse contexto de crimes, de guerras, o mundo totalmente conturbado, crise econômica, crise política, crise social. Nessa confusão que é o nosso planeta, se levantariam muitos falsos profetas, que se aproveitariam da fragilidade das pessoas, do medo das pessoas, dos seus problemas emocionais, ansiedade, depressão, doenças emocionais de todo tipo, toda sorte que você possa imaginar. Dentro desse contexto, muitos falsos profetas se levantariam para enganar as pessoas, e é exatamente o que nós estamos vivenciando. Você veja que o mundo religioso hoje é uma verdadeira confusão. Isso já estava logicamente profetizado na palavra de Deus. Se você for para o livro do Apocalipse, no capítulo 18, você vai ver ali o anúncio da queda da Babilônia. E o que é a Babilônia? A Babilônia é essa confusão religiosa que nos cerca. Se uma pessoa ela quer seguir a Jesus Cristo, se uma pessoa ela quer estudar a palavra de Deus, ela vai ter dificuldade, porque praticamente em cada esquina você tem uma igreja, e cada igreja você tem um tipo de doutrina diferente, pessoas que interpretam a palavra de Deus e que ensinam coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, doutrinas que são totalmente, que não encontram respaldo bíblico nenhum. Posso citar aqui, por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, a ideia de que uma pessoa quando morre, ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou ela reencarna, ou ela vai para um outro nível, sendo que a palavra de Deus nos diz que quando a pessoa morre, ela morre. Do pó você foi feito, do pó você tornará. E hoje em dia, esse tipo de pregação, de ensinamento é muito popular. Então, partindo para o texto, diz o seguinte, Apocalipse 18, a partir do verso 1, diz: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. E no verso 3, eu destaco esse verso, diz o seguinte: Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Meus amigos, esse texto aqui está nos dizendo que esse sistema religioso que prega doutrinas falsas, que engana as pessoas, no qual a Bíblia diz que esse engano é o vinho do furor da sua prostituição. O texto está dizendo aqui que essa prostituição são doutrinas falsas que Babilônia oferece para as pessoas, aproveitando essa confusão, essa bagunça, essa baderna que é o nosso mundo, para poder enganar, para poder ludibriar as pessoas com doutrinas falsas. Pessoas que pregam a respeito de que haverá 1000 anos de paz, de que haverá uma segunda oportunidade para aqueles que não aceitaram a Jesus. Isso é o vinho do furor de Babilônia, da sua prostituição. Não caia nessa. Nesses momentos de crise, nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, nós precisamos mais do que nunca nos voltarmos para a palavra de Deus, estudar este livro com dedicação, com afinco, e clamar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas e nós possamos ter a clara compreensão da verdade. Não sou eu que estou aqui fazendo este vídeo, não é o pastor da sua igreja, não é o padre da sua igreja, que são homens falhos. Todos nós somos pessoas falhas, carentes da glória de Deus. Quem vai direcionar você para a verdade, quem vai guiar você a toda a verdade, é o Espírito Santo.
O Senhor Jesus Cristo nos diz uma coisa muito importante no Evangelho de João, no capítulo 16, e eu quero encerrar lendo esse texto com você. João, no capítulo 16, no verso 13, o Senhor diz o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Veja só. O Espírito Santo é quem vai guiar você para toda a verdade. Nesse meio desse mundo caótico, é o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. Então, se você pertence a alguma igreja, alguma denominação, na qual você identificou alguma doutrina que quando você vai para a Bíblia está diferente, por favor, ore ao Espírito Santo e peça para que ele abra os seus olhos, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu aqui. É o Espírito Santo, é ele que vai te convencer. Se você pertence a alguma igreja, por exemplo, que prega a respeito da doutrina da imortalidade da alma, quem é que vai convencer você de que essa doutrina não é bíblica? É o Espírito Santo. Se você pertence a alguma denominação que guarda o dia de domingo e diz que o sábado foi abolido e diz que a lei de Deus foi abolida, quem é que vai convencer você de que isso é uma mentira, isso é o vinho do furor da prostituição de Babilônia? É o Espírito Santo. Então o que eu te peço, por favor, estude a palavra de Deus. Tire tempo para estudar a Bíblia. E tire tempo para orar também, pedindo para que o Espírito Santo seja o seu professor e conduza você no caminho da verdade. Porque podemos sim, é possível, em meio a essa confusão que nós estamos vivendo, em meio a essa bagunça, em meio a esse caos, o Espírito Santo é que vai nos guiar no caminho correto. Que Deus possa abençoar muito você, possa abençoar a sua família. Estude esses textos que eu te passei com oração, com cuidado, busque referências se você tiver comentários bíblicos. Você pode assistir outros vídeos na internet, pregações de pessoas que pregam dentro da palavra de Deus, para que assim você possa aumentar o seu conhecimento. Busque o Espírito Santo e ele irá conduzir você a toda a verdade. Que Deus possa abençoar você, também a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.